Olá, pessoal. Faz um tempo aí que a gente não conversa, né? A gente estava muito ocupado, sei que vocês estão trabalhando, mas eu espero que vocês, agora que eu aprendi a fazer esses vídeos, eu vou começar a postar eles mais vezes, tá? E eu já estava prometendo, já vai fazer um mês, enfim, quando vejo já passou um mês, já... Eu preciso também de um retorno de vocês. Eu sei que a gente está passando por um momento muito difícil, mas eu queria muito que vocês respondessem lá no grupo, me dessem um feedback, falassem, olha, tá tudo bem, tá tudo ok, tô fazendo ou não. Eu gostaria muito que vocês participassem lá no grupo, tá? Lá do WhatsApp. Então participem, isso é para vocês, tá? Eu deixei lá o link também a respeito da nosso simulado do Enem, que foi realizado no começo de agosto, tá? E só para não deixar pontas soltas, né, vou responder esses exercícios de biologia e depois vamos começar a resolver os exercícios do Enem, tá? Do simulado do Enem que eu coloquei lá no WhatsApp. Quem ainda não fez, o link está disponível também lá no grupo para que vocês tenham um tempo, pega no domingo aí, faz um diretão assim, senta na frente do computador e faz a prova como se estivesse no dia da prova do Enem, tá? Então eu vou resolver aqui as questões de biologia para o vídeo não ficar muito comprido, tá bom? Então eu vou fazer a leitura aqui dessa questão 120. Então, na piscicultura costumam-se usar larvas de artemia, crustáceo, para alimentar larvas de peixes. Ovos de artemia são colocados em garrafas com água salgada sob condições ótimas de temperatura, luz e oxigênio. Eles eclodem, liberando suas larvas, também conhecidas como náuplios. Para recolher os náuplios, coloca-se uma lâmpada branca fluorescente na boca da garrafa e esses começam a subir em direção ao gargalo. Esse comportamento das artêmias é chamado de... Então aqui dá as opções, né? Então, antes de falar esse positivo e negativo, eu quero falar primeiro desses termos, tá? Então, geotropismo. Então, na verdade, o tropismo é um fenômeno que ocorre nas plantas, né? Onde direciona o crescimento ou não dessa planta para determinada situação. Então, por exemplo, geo, isso daí, essa palavra remete à terra, tá? Mas no sentido geotropismo é crescimento em relação à gravidade. Então, se você coloca uma planta na horizontal, tem plantas que vão responder positivamente à gravidade, então vão crescer contra, né, a gravidade, então a gravidade sempre está para baixo, digamos assim, né? A aceleração da gravidade sempre é para baixo, e ela vai crescer contra a gravidade. Então, ela está tendo um geotropismo positivo. Se não ocorre esse crescimento, então o geotropismo é negativo. Fototropismo, então crescimento em direção a algum lugar. Então, foto, a gente lembra lá de luz, tá? Então, luz, foto. Então, fototropismo é em relação crescimento da planta em relação à luz. Então, por exemplo, tem plantas, na verdade todas as plantas, elas sempre crescem em direção à fonte de luz, tá? Então você vai ver que, por exemplo, se você coloca uma planta na sombra, né, ela vai tentar crescer na direção da luz para ela captar energia, para ela conseguir fazer o seu alimento através da fotossíntese, tá? Então, fototropismo, então crescimento em direção à luz. Então, se tem fototropismo positivo, ela cresce em direção à luz, tá? Hidrotropismo, então o hidro lembra o que? Água, tá? Então, é crescimento em direção à água. Então, se é negativo, na verdade, não cresce em direção à água. Termotropismo, então em direção ao calor. Então, no caso, termotropismo negativo não vai crescer em direção ao calor. Quimiotropismo negativo, então é um tipo de crescimento químico, né? Podemos dizer assim, um crescimento em direção a alguma substância química, tá? Nesse caso negativo, então não ocorre esse crescimento. Então,
O comportamento da artêmia, né, que ela cresce em direção à luz. Então, a gente já bate aqui no fototropismo. Então, toda vez que está escrito foto, é crescimento em direção à luz. E é realmente positivo. Poderia ter colocado aqui fototropismo negativo, para confundir, né? Mas eles não colocaram. Então, só de você saber que era fototropismo, crescimento em relação à luz, né? Isso eu estou falando em relação às plantas, tá? Mas, que geralmente a gente usa isso em relação às plantas, agora que eu estou vendo que não é. Mas tudo bem, tá? A gente pode aproveitar essa ideia e utilizar, né, para o crustáceo da artêmia, tá? Então, o crustáceo está crescendo, na verdade, ele está subindo na direção da luz. Então, ele tem o fototropismo em relação à luz, tá? Esses termos são muito utilizados na área, na parte de botânica, tá? Então, eu já fui falando automaticamente na área de botânica, tá? Mas serve também para os crustáceos. Aqui na questão 129, também vou fazer uma leitura. Então, as cutias, pequenos roedores, eles apresentam... Peraí, só voltar rapidinho. Então, as cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores. Mas, em vez de comê-las, eles enterram em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras cutias, e esse comportamento de ladroagem, né, de roubar as sementes, faz com que a mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes, tá? Bom, aqui a gente tem várias relações aí acontecendo, só que o exercício ele vai especificar, porque assim, ó, tá acontecendo aí a relação entre cutias da mesma espécie, né, então cutias que pegam da árvore o alimento e outras cutias que pegam essa semente enterrada, né, e enterram em outros lugares. E também tem a relação da cutia com a árvore. Mas eles não estão pedindo essa relação da cutia com a árvore, tá? Eles estão pedindo de cutia para cutia. Então, eles estão querendo que vocês estabeleçam qual tipo de relação que tem uma cutia entre a outra nessa ladroagem das sementes, tá? Então, aqui ele vai falar, é sinfilia. Então, a sinfilia seria um tipo de associação, uma relação entre espécies da mesma, entre espécies que podem ser iguais ou diferentes, tá? Mas ela vai possuir aí, por exemplo, nenhum tipo de dano, digamos assim, nenhuma das duas espécies nessa relação, elas se prejudicam. Então, por exemplo, na sinfilia, fala-se muito daquela relação entre pulgão e formiga, tá? Porque o pulgão, ele consegue retirar a seiva das plantas, né? Então, eles têm lá um mecanismo na boca que eles conseguem atingir a seiva da planta. Eles se alimentam da seiva e eliminam nas fezes, né? O que não é utilizado por eles. No entanto, as formigas, elas utilizam as fezes do pulgão, e esse tipo de relação não traz, como posso dizer, prejuízos nem para o pulgão, nem para a formiga, tá bom? Então, esse é um exemplo de sinfilia. Predatismo, a gente já conhece também, acho que esse é o tipo de relação mais conhecida, por exemplo, leão e, sei lá na savana africana, por exemplo, que a gente assiste aí nos National Geographic, eu não sei, não assisto, né, mas no Discovery Channel. Então, o predatismo seria se alimentar de um outro animal que traz aí um prejuízo para o animal que está sendo caçado, né? Então, ele morre. Então, isso é um tipo de relação de predatismo, tá? Parasitismo. Então, o parasitismo, ele também é uma relação onde uma espécie parasita a outra, né? Às vezes, por exemplo, nós temos um exemplo da orquídea, né? A orquídea é linda, maravilhosa, eu adoro, tem aqui no quintal da casa da minha sogra. No entanto, a orquídea tem uma relação de parasitismo com a árvore, por exemplo. A árvore que está aqui é de acerola.
Para ela se alimentar, ela se alimenta, ela é uma trepadeira, uma espécie de trepadeira. Então você vai ver que as raízes elas crescem ao redor do tronco da árvore e ela começa a se alimentar da seiva, né, da árvore, no caso aqui da acerola, parasitando o pé de acerola. No entanto, essa relação pode prejudicar o pé de acerola ou não, tá? No caso, não prejudica, vai depender da quantidade de orquídeas, tá? Então, ela se alimenta, uma espécie beneficia da outra, tá? Depois, competição. Então, competição entre espécies iguais ou espécies diferentes. Então, competição de alimentos, né? No caso aqui, competição de sementes, né? Porque a outra cutia, ela vai pegar lá a semente da outra que enterrou e vai ter o mesmo comportamento de enterrar, mas ao invés de ir lá na árvore, né, ela rouba da outra cutia que já tinha feito esse trabalho. Então, elas estão competindo aí as sementes da árvore, tá? Então, aí a letra D. O comensalismo, ele também parece um pouco com sinfilia, tá? É uma relação entre espécies que podem ser diferentes ou iguais, que tragam benefício para as duas. Pelo menos eu lembro de alguma coisa assim, tá? Verifiquem aí o comensalismo, que eu não estou lembrando bem ao certo. Aqui na questão 132, então o alimento orgânico deve apresentar em sua embalagem o selo de uma instituição certificadora, garantindo ao consumidor, né, que além de ser um serviço isento de agrotóxicos, também é produzido com técnicas planejadas e controladas. A técnica de produção desses alimentos causa menor impacto aos recursos naturais, contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nesse sistema de produção de alimentos vegetais, o controle de insetos é manejado então temos aí algumas opções. Então a técnica de realizar na produção de alimentos orgânicos, então eles evitam, né, a utilização de materiais aí que prejudicam o meio ambiente, então agrotóxicos, tá? A técnica, ela tenta ao máximo não impactar o meio ambiente, tá? Então, nesse sistema de produção de alimentos, o controle de insetos, aí ele fala, o controle de insetos, então ele especifica, é manejado por meio da prática de adubação verde. Assim, ela é importante no sistema, né, dessa produção de produtos orgânicos. No entanto, não é isso que acaba controlando os insetos que vão parasitar, né, os alimentos vegetais. Emprego de compostagem também. Compostagem também é incrível, né? Reaproveitar o lixo orgânico da casa aí para plantar também é ótimo, então, entre outras coisas, produção de minhocas, né, que também ajudam também aí na hora de cuidar do solo, mas não é isso que controla os insetos. Controle da irrigação do solo, então, a quantidade de água que você coloca no solo provoca um controle de insetos? Não. Utilização de predadores naturais? Sim. Tá? Então, a utilização de predadores naturais, de espécies que predam aquele inseto que acaba prejudicando a sua planta, é uma maneira de fazer um controle de insetos. E a última, a gente já sabe que é errado, é o uso de sementes inoculadas com risóbio, então também não tá bom? Então, essa daqui foi a correção daqueles 3 exercícios de biologia que eu fiquei de corrigir. E, a partir da próxima semana, eu vou fazer a correção do simulado, então façam um simulado, o link está lá disponível, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, se precisarem de ajuda, estarei ali livre, sempre para ajudá-los, tá bom? Então, até a próxima semana. E desculpa os erros também, tá? Porque como eu tô fazendo um vídeo atrás do outro, isso também tá sendo muito novo para mim, então vai ter alguns erros aí na minha fala, então espero que tenham ajudado vocês aí, tá bom? Então, um abraço e bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.